Você se lembra qual foi a primeira versão que você jogou Minecraft? Eu comecei a jogar na 1.5.2 e acredito que essa também tenha sido a de muitos que começaram lá por 2013 a 2015, quando os servidores de minigames estavam no auge, quando baixar mods era quase obrigatório e o YouTube estava lotado de séries de sobrevivência. Para muitos, essa foi a versão, uma das mais importantes e, de certo modo, uma das mais melancólicas, porque com o tempo ela acabou sendo esquecida. Perdeu espaço para o Minecraft atual, cheio de atualizações, de recursos, de mudanças. E é meio estranho pensar nisso, porque uma versão que um dia foi o auge para tanta gente, hoje simplesmente ninguém mais joga. Mas não é só 1.5.2. Existem várias versões assim, perdidas, esquecidas, enterradas no tempo. Versões de Minecraft que já não existem mais, e talvez nem deveria mais existir. Versões quebradas, inacabadas, esquisitas, mas que de alguma forma foram essenciais para que o Minecraft se tornasse o que é hoje. Hoje a gente vai viajar no tempo e descobrir o Minecraft que ninguém mais joga. E bom, como eu já citei, vou falar rapidamente da versão 1.5.2. Apesar de não ser uma versão tão esquecida assim, eu não poderia deixar ela de fora, porque para muita gente foi a primeira, foi a porta de entrada. Mas hoje, se você parar para pensar, ela tinha uma vibe estranha, quase assustadora. Um silêncio esquisito, uma solidão que na época a gente não percebia, mas que sempre esteve ali. O bizarro é que essa versão praticamente não tem nada. A única coisa que você fazia era andar, minerar, construir alguma coisa ou só ficar perdido em meio a um mundo gigante e completamente vazio. E o mais louco é que mesmo assim a gente passava horas jogando isso sem perceber e sem questionar nada. Talvez fosse esse o verdadeiro charme da época, e talvez seja por isso que essa versão ficou tão marcada na nossa memória, porque ela não se dizia o que fazer, ela só te largava ali sozinho no meio do nada. E se uma versão como a 1.5.2, que tecnicamente já era uma versão bem avançada, já tinha esse clima estranho, imagina como eram as versões que vieram antes dela. Versões esquecidas que hoje praticamente ninguém mais joga. Versões perdidas, esquecidas e talvez até amaldiçoadas. Versão 0.0.11a. Lançado em 2009, ainda na fase bem inicial do Classic, essa é uma das versões mais bizarras da história do Minecraft. Ela continha humanoides, NPCs bizarros com a mesma skin do jogador. Eles simplesmente andavam aleatoriamente pelo mapa, sem motivo e sem explicação. Eles eram conhecidos como Testificates e existiram muito antes dos Villagers. E eles só andavam pelo mapa. É muito pateta isso aqui. Eles foram removidos tempo depois e nunca mais voltaram. Versão Beta 1.7.3. Essa é uma das mais queridas da história do Minecraft, mas que esconde um detalhe que muita gente simplesmente esqueceu ou nunca percebeu. Nessa versão existiam alguns mobs humanoides igual ao Steve, sem nome, sem função e sem explicação alguma. Eles apareciam raramente e o comportamento deles era de um mob normal ali, um NPC mesmo, que nem um zumbi. Ninguém sabe exatamente por que eles foram adicionados, e mais estranho ainda, eles apareceram pouco tempo depois nas atualizações seguintes, sem nenhuma menção oficial no changelog. Algumas teorias da época diziam que eles eram, na verdade, testes da Mojang para implementar NPCs ou aldeões que só surgiriam anos depois, mas outras pessoas acreditavam que esses humanoides tinham ligação direta com o próprio Herobrine. Mas afinal, quem eram eles? Por que tinham exatamente o mesmo modelo do jogador, mas surgiam como mobs? E até hoje tem gente que diz ter visto eles, mesmo em versões onde eles já não deveriam existir. Versão Alpha 1.0.16/02. A versão do Herobrine. Essa talvez seja a versão mais lendária e misteriosa do Minecraft. Foi aqui que surgiu o famoso mito do Herobrine. Foi a partir dessa versão que começaram os relatos, jogadores dizendo que viam uma figura no mapa. Um Steve sem olhos, observando, sumindo no meio do nevoeiro. Nunca se encontrou o Herobrine no código, mas o mito cresceu tanto que até hoje a Mojang coloca nas patch notes Removed Herobrine. Se era real, se era só um bug, uma piada, ninguém sabe. Mas o fato é que algo nessa versão parecia diferente, e até hoje ninguém explica direito. Minecraft Pocket Edition antigo, versão 0.1.
Pouca gente lembra, ou talvez nem queira lembrar, mas o Minecraft Pocket Edition parecia um cenário de uma creepypasta. Ele era completamente quebrado, sem Nether, sem End, sem Redstone, sem nada. O mundo era finito. Você andava até bater em uma parede invisível. E o pior, não existia som. Era um silêncio absoluto. Nenhuma música, nenhum barulho de bloco, nada. Só você, o som do seu próprio cérebro e aquele mundinho vazio gerado aleatoriamente, que parecia mais uma prisão digital do que um jogo. Parecia que você estava jogando a versão bootleg do Minecraft, feita por alguém da Deep Web. Para completar, os bugs eram constantes. Blocos desapareciam, mobs atravessavam paredes, às vezes seu próprio personagem sumia da tela e tudo que sobrava era o vazio. E mesmo assim, a gente jogava, porque de algum jeito, aquele Minecraft quebrado, vazio e sem vida, ainda conseguia carregar a mesma magia do Minecraft de PC. Uma magia estranha, desconfortável e nostálgica. Existem também versões que são praticamente fantasmas na história do jogo. Tem o Minecraft para Raspberry Pi, uma versão que quase ninguém lembra porque foi feita para ensinar crianças a programar. Era limitada, esquisita e quase um protótipo abandonado. E tem as versões chinesas feitas para NetEase, com conteúdos exclusivos que nunca chegaram para o resto do mundo. Um Minecraft alternativo, quase uma realidade distorcida. Sem falar em snapshots experimentais, builds internas, versões que vazaram ou que simplesmente sumiram. E se você também se perdeu nesse mundo de memórias, de mistérios e de versões esquecidas, não esquece de deixar o like. Se inscreve aí para não morrer de fome e pra gente continuar explorando junto esses cantos estranhos e esquecidos do Minecraft e da nossa própria memória. Comenta aí pra mim qual dessas versões você lembra e qual foi a sua primeira versão do Minecraft. Comenta aí que eu vou ver tudo. Aqui foi o Sombra.